Amém. Como é bom estarmos aqui juntos novamente, mais um dia do Senhor. Vamos puxar um pouquinho mais esse tema, tão legal essa expressão, dia do Senhor, de onde celebramos a ressurreição, celebramos a nova criação que foi inaugurada, celebramos que Ele é Senhor sobre toda a criação. E às vezes a gente tem essa impressão de que a igreja começou a se reunir nos domingos por questão de conveniência, porque domingo não trabalha, né? Mas na verdade é o contrário, tá? Os primeiros discípulos começaram a se reunir no domingo, apesar de que o descanso era no sábado, e eles começaram a se reunir no domingo devido ao dia do Senhor, mesmo tendo que trabalhar naquele dia depois, ou antes, enfim. Então, na verdade, foi o fato de que o cristianismo começou com eles se reuniam muito mais vezes que uma vez por semana, né? Mas faziam questão de se reunir no domingo. Foi o fato dessa preferência pelo domingo que fez que, com o tempo, o domingo se tornasse um dia onde nós não trabalhamos, e não o contrário. Quem sabia disso aqui? É interessante isso, né? A gente perceber que quando a gente fala dia do Senhor, né? A gente está, na verdade, retomando uma tradição histórica de 2000 anos, e não uma coisa que a gente inventou recentemente. Legal isso, né? E está entranhado na nossa cultura, porque domingo vem do latim dia do Senhor. Não vou me arriscar a falar latim aqui, né? É algo em torno de Dies Domini, alguma coisa assim, que foi eventualmente aportuguesado para domingo. Amém? Que bom estarmos juntos mais um dia do Senhor. Que bom que nossa cultura, né, foi formada por isso, e a gente pode hoje estar num dia que foi separado para isso. Amém? Abra a Bíblia aí em Tiago 5. Ao longo de toda a carta, Tiago vem nos desafiado, né, a viver uma vida cristã coerente, a viver uma vida cristã madura, uma vida cristã íntegra. A gente está falando sobre as características de uma vida cristã madura. E agora a gente vai ler Agora a gente vai ler e expor o último capítulo dessa carta, um capítulo onde Tiago vai fechar alguns pensamentos que ele abriu ao longo da carta, mas o tema segue o mesmo. Tiago está retomando assuntos que ele falou, ele está falando sobre como nós podemos ter uma vida cristã madura, uma vida cristã que ela é íntegra, ela é completa, ela vai na prática, e em especial enquanto aguardamos o último dia do Senhor, ou o eterno dia do Senhor, o dia em que ele irá se manifestar definitivamente sobre a terra. Vamos começar a leitura do capítulo, um versículo anterior, do 17, do 4. Então vamos voltar um versículo atrás aí, que eu acho que tem muito a ver com esse comecinho de capítulo do 5. Vamos ler todos juntos, é um versículo pequeno, essa tradução aqui. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra. Permita, Senhor, novamente que ela invada nossos corações e abra espaço para o Espírito Santo nos encher e nos tornarmos cristãos maduros, íntegros, dispostos a viver a vida de Cristo, dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Gente, Tiago tem um problema sério com a falta de integridade. E aqui eu estou trazendo esse termo integridade no sentido de uma coisa completa. Porque o que é um cristão? Esse cristão que o Tiago tem criticado ao longo de toda a carta, né? Que é capaz de ter uma fé somente aqui, a nível de intelectualidade, de dizer eu acredito, né? Mas não viver o que acredita na prática. É uma pessoa que tem uma existência fraturada. Ou seja, ela consegue ser duas pessoas. Na vida intelectual ela pensa uma coisa, mas na prática ela executa uma completamente diferente. Ou em frente às pessoas que também são cristãs, ela vive de um jeito, mas longe delas ela se comporta de uma forma totalmente diferente. Então Tiago está o tempo todo nessa carta lamentando o fato de que
muitos cristãos ainda não vivem essa vida madura, e nos chamando a largar a hipocrisia de dizer que cremos num Deus vivo que é amor, viver uma existência que não é marcada por esse mesmo amor. Tiago está nos chamando para isso. E olha que interessante esse versículo, né? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Perceba, não basta saber fazer o bem, não basta saber, é necessário também fazer. E é interessante, pastor Tiago Carvalho, um pastor português, traz uma reflexão interessante a respeito desse versículo aqui, né? Esse versículo nos mostra que não fazer nada, quando eu sei fazer o bem, é pecado. Então não basta só saber fazer o bem, tem que se fazer o bem. E também não basta não fazer nada, não fazer o mal. A gente tem essa impressão que não fazer nada é neutro. Não fazer nada quando eu sei fazer o bem é mal, é pecado. Quem sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ser neutro frente à injustiça é maldade. Ser neutro frente à injustiça, não tomar o partido da justiça, é maldade. E Tiago agora vai ressoar, né, ao longo de todo esse capítulo, muito do Sermão da Montanha. E aqui eu não consigo falar isso, não me lembrar, né, do início do Sermão da Montanha, conhecido como as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito. E é interessante que ele vai começar agora então o capítulo 5, na verdade, fazendo um ataque aos ricos. Vamos ler o ataque de Tiago aos ricos, a partir do verso 1 de Tiago 5. Escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nesses tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, e que foi retido com fraude, está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazer sobre a terra, têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Eu quero que a gente pare para dar atenção ao que Tiago está falando aqui, em especial porque a gente nunca acha que a gente é o rico quando a gente ouve esses textos. Amém? A gente nunca acha que a gente é o rico. A gente está ouvindo aqui, Tiago está claramente atacando pessoas ricas. Vocês ricos, escutem! E a gente nunca acha que isso pode ser com a gente, né? Parece até que a Bíblia tem um problema com os ricos. Parece que para os pobres talvez está tudo certo, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Os ricos serão humilhados, fala lá no capítulo 1 de Tiago. Será que está valendo mais a pena ser pobre? É interessante essa reflexão. O pastor Paulo Borges Júnior faz uma reflexão interessante a respeito disso. Na parábola dos bodes e das ovelhas, quando Jesus está lá em Mateus 25, falando a respeito do grande julgamento, né? Ele fala que vai separar então os bodes e as ovelhas, e ele vai recompensar cada um pelas suas obras. Ele vai, quando ele estiver concedendo a bênção às ovelhas, ele vai dizer, Mateus 25, 35, porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Que interessante isso aqui, né? Eu falo, a gente faz umas perguntas interessantes. A gente sempre fica olhando o perfil do bode e o perfil das ovelhas, mas tem um terceiro perfil de pessoas aqui na parábola: os forasteiros, os pobres, os nus, os famintos e os enfermos. Eles não estão no julgamento, né? Parece que eles não estão no julgamento.
Parece que Deus está julgando só os ricos, que poderiam ter ajudado, né? Os pobres, será que está tudo bem com eles aqui? Não parece que está mais fácil ser pobre, né? Quando a gente avalia isso com carinho, sabe qual a única conclusão que a gente pode chegar? É que todos nós somos ricos. A verdade é que todos nós temos riquezas dadas de Deus para compartilhar com os outros em momentos-chave e muitas vezes não compartilhamos. Então não é que está mais fácil para o pobre, é que na verdade, em certa medida, todos nós seremos julgados como ricos. Porque todos nós talvez tivemos a oportunidade de compartilhar nossas riquezas. E é nesse espírito que eu quero que a gente leia Tiago 5. Escutem agora, ricos. Chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nesses tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. É claro que Tiago está falando em especial aos ricos do tempo dele, aos ricos injustos, aos ricos que além de não ajudar, né, também prejudicavam, né? Claramente ele vai estar colocando aqui no texto que ele está falando com gente que retia salário de trabalhador, com gente que matava o justo e o inocente, né? Mas tem algo interessante aqui que serve para todos nós. Primeiramente, Tiago está usando uma linguagem de tribunal. Ele está falando sobre um dia do juízo que virá. E olha que interessante, ele está falando de sobras. Prestem atenção. As suas riquezas apodreceram. As suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados. Ele está falando de sobras. Está falando de gente que tinha sobras, que tinha dinheiro de sobra, a ponto de que esse dinheiro enferrujava. Que o dinheiro na época era feito realmente em metais que poderiam enferrujar. Gente que tinha roupa de sobra, enquanto muita gente tinha uma roupa só, a ponto de que essas roupas ficavam tanto tempo guardadas que as traças começavam a comer essas roupas. Tem alguém se identificando? Riquezas que apodreceram, comida que apodrece, sobras que já estão estragando. E Tiago vai dizer aqui o seguinte: essa ferrugem será testemunha contra vocês no dia do juízo. O fato das nossas sobras estarem estragando testemunhará contra nós. Testemunhará que talvez nós não acolhemos quem precisava ser acolhido. Que talvez nós não vestimos com nossas roupas que estão se enchendo de ácaro no guarda-roupa pessoas que estão com frio nas ruas. Que talvez nós deixamos pão estragar, sendo que perto da nossa casa tinha gente com fome. Riquezas apodrecendo, sobras. Talvez ninguém aqui se ache rico, mas todos nós temos sobras. Acho que em 2024 isso fica ainda mais atual do que naquela época. E nossas sobras estragadas serão testemunhas. Será que elas não vão denunciar que nós perdemos a oportunidade de receber o próprio Cristo, como na parábola dos bois e dos carneiros? Será que nossas sobras não vão denunciar que nós perdemos a oportunidade de receber em nossa casa o próprio Cristo? Que ele fala que seria encontrado nessas pessoas, nesses pequeninos. Então que isso seja um chamado para nós. A verdade é que todos nós somos ricos. Em alguma medida devemos nos tornar pobres de espírito. Pessoas que entendem que tudo que tem está à disposição do Pai. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres. Têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Quem são os ricos, então,
com quem Tiago está sendo tão agressivo. Obviamente ele não está dizendo que ter à sua disposição posses é um problema. A gente já leu aqui em outras cartas que alguns irmãos na igreja do Senhor tinham posses e estavam usando essas posses a favor do rei. Tiago está aqui sendo agressivo com aqueles que se acham ricos, com aqueles que amam as riquezas mais do que as pessoas, com aqueles que, por amar a riqueza mais do que as pessoas, estão apenas ajuntando riquezas e permitindo que essas riquezas se estraguem enquanto tem gente precisando. A custo, passivo ou ativo, da vida dos justos, seja porque não ajudaram, seja porque de fato foram injustos, pagando menos do que foi combinado, retendo pagamentos indevidamente, ou mesmo acusando indevidamente. Existem níveis aqui, é claro que a gente sempre acha que a gente não é tão injusto quanto possível, mas em alguma medida nós podemos ser mais pobres de espírito. Só tem um jeito de escapar. Só tem como que eu faço para que essa agressividade de Tiago não venha para mim, não seja direcionada a mim. Eu preciso me tornar um pobre de espírito. Eu preciso me tornar alguém que tudo que tem está à disposição do Senhor. É interessante, né? Parece que a Bíblia tem um problema com gente rica, né? É muito comum lembrarmos daquele versículo onde Jesus fala que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E muitas pessoas, né, eu gosto dessa frase do pastor Marcos Botelho, tentando salvar o rico, vão tentar aumentar o buraco da agulha ou diminuir o camelo, para ver se isso acontece. Mas o próprio texto seguinte, né, então Jesus está falando isso em Lucas 18, a respeito do jovem rico, que recusou-se a abandonar tudo o que tinha, para ter a oportunidade mais rica da vida dele, que era de seguir Jesus. Mas logo no capítulo seguinte, de Lucas 19, nós conhecemos Zaqueu, um rico, um camelo que passou no buraco de uma agulha, né? Um rico que, ao se converter, define restituir aos pobres não somente tudo que roubou, mas 4 vezes mais. Ou seja, nós temos um exemplo de alguém que, sem nem ser sugestionado pelo mestre, como o jovem rico foi, fez o que o mestre tinha pedido ao jovem rico. Ou seja, alguém que teve a capacidade de ser liberto das suas riquezas. Alguém que pôde ser liberto do poder que as suas riquezas tinham sobre si mesmos. É isso que deve acontecer conosco. Os discípulos ficaram assustados, mas mestre, se é assim, quem poderá se salvar? Jesus responde: para o homem é impossível, mas para Deus é possível. O Espírito Santo pode nos ajudar a nos libertarmos das nossas riquezas. Você pode fazer isso quando você oferta. Você pode fazer isso quando você ajuda alguém. Você pode fazer isso quando você abriga alguém. Você pode fazer isso quando você garante que as suas coisas não estão estragando enquanto tem gente precisando. Então Tiago está nos chamando para longe da nossa hipocrisia. Tiago está nos chamando para longe da nossa hipocrisia, de dizer que cremos em Jesus e não viver uma vida que é semelhante à dele. Afinal, nós como igreja, nossa existência como povo do rei deve apontar para o reino que esperamos. A nossa declaração, domingo após domingo, de que Jesus é o Senhor da criação, de que Ele já é Senhor sobre nós, sobre toda a criação, e em alguma medida no reino futuro irá trazer um reino de paz sobre toda a terra, paz, alegria, amor, justiça. Isso deve ser visto nos nossos atos. O senhorio de Cristo deve ser anunciado não somente com a nossa boca, mas também com nossos atos, enquanto aguardamos a sua manifestação, enquanto aguardamos a sua vinda. Tiago 5,8: sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Vamos ver também o 9. Na verdade eu pulei o 7, vamos ver o 7 e 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor.
Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Nós somos conclamados a aguardar com paciência. Algo aconteceu naquele domingo triunfal, algo aconteceu naquele domingo, a nova criação foi inaugurada e nós estamos no meio de um processo onde nós desejamos ver a manifestação do reino que já recebemos em parte sobre toda a terra. Nós estamos aguardando por isso, como um lavrador aguarda com paciência o fruto da terra. Então aqui ele traz uma metáfora da agricultura, de um lavrador que faz o plantio e precisa esperar por todo um processo, até que ao fim de várias estações, ele finalmente tem o fruto da terra. Então ele está dizendo que a nossa vida é como quem está nesse processo. Nós recebemos o reino, a semente do reino foi plantada em nossos corações. Nós vivemos dentro dessa realidade do reino presente, mas o reino ainda não se manifestou sobre toda a terra, porque Cristo permite que nesse momento nós estejamos continuando a sua obra para levar essa boa nova do reino a toda a criação, até que então ele se manifeste. Então nós estamos no meio desse processo. E ele compara aqui com um lavrador que precisa aguardar com paciência um processo. Ele precisa receber as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras e as últimas chuvas são uma metáfora muito comum. Na verdade não são nem uma metáfora, são uma figura muito comum em toda a Bíblia a respeito da agricultura na Palestina. Eu não sei se a agricultura no Brasil também é assim, mas na Palestina em especial, devido ao rigoroso verão que acontece, eles precisam da chuva que vem por volta do outono ali, em especial no final de outubro, que prepara o terreno para ser lavrado e semeado. E aí passa um verão rigoroso e seco, e então eles precisam novamente da chuva, das últimas chuvas, que caem na primavera, entre março e maio, e vão aperfeiçoar os grãos, e vão garantir que o grão consiga crescer bem, e vão dar uma boa colheita. Então, se eles têm um problema, na Palestina em especial, não sei se no Brasil também faz a diferença, porque a gente está num lugar um pouco mais tropical, mas eles têm um problema, se não vier uma dessas chuvas, toda a colheita fica prejudicada. Então, como lavrador que precisa aguardar pacientemente esse processo, nós somos chamados a estar nesse estado de espera, com paciência, com força, vivendo aquilo que Cristo nos chama a viver. Afinal, a igreja é a comunidade da antecipação. A igreja é aonde Jesus já é rei por completo. A igreja é onde Jesus já é Senhor, porque nós submetemos voluntariamente o nosso coração. Ele já é Senhor sobre toda a criação, mas ainda há muitos que não submeteram o seu coração a Ele, e Ele só vai forçar isso mais para frente. Mas nós já submetemos o nosso coração a Ele. Então a igreja é a comunidade da antecipação. A igreja vive na tensão entre o que já é e o que está por vir. A igreja vive na tensão entre o reino presente e o reino vindouro. Nós anunciamos o início de uma nova era em Cristo. O Senhor, sempre que nós lemos a data, eu falei aqui no domingo, o dia do Senhor, agora eu vou falar da data, é o ano do Senhor, 2024. Nas pesquisas científicas, até pouco tempo atrás, você sempre iria ver AD, e não DC, depois de Cristo, mas AD, Ano Domini, ano do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ver um filme antigo da Idade Medieval, sempre que alguém pergunta a data, estamos em 1200 e tanto, ano do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre que alguém anuncia a data, nós estamos anunciando desde que Cristo assumiu o senhorio, a partir da sua ressurreição. E nós já antecipamos isso, embora nem todos declarem isso. Nós declaramos e antecipamos o seu senhorio na nossa vida. Como? Vivendo uma vida como essa que Tiago tem nos conclamado a viver. Tiago tem nos chamado a viver ao longo de toda essa carta.
Essa é a vida que, junto às palavras, anuncia o senhorio de Cristo. Anuncia que algo de fato mudou. Não é qualquer governante, não é um novo César, é um justo rei, que tem um povo justo. E como eu antecipo a era que virá? Como a era que virá é antecipada no nosso meio? Além, milagres também. Toda a carta responde através de um povo que suporta com alegria, que cuida do próximo, que ama sem parcialidade, um povo que controla a sua boca, a coisa mais difícil de ser controlada, como falamos aqui alguns domingos atrás. E agora então Tiago vai entrar nisso, sobre como a gente vive dessa forma um pouco mais. Ele vai retomar assuntos aqui. Tiago 5,9: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Tem um julgamento vindo sobre mim. Jesus já avisou. Com a medida que eu medir, eu serei medido. Tem um julgamento vindo sobre mim. Como eu me porto? Me queixando dos outros? Ou tomando cuidado, porque na mesma intensidade com que eu faço queixas, eu serei julgado? Como eu me comporto sabendo disso? Tiago 5:10-11. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Olha o que o Tiago está falando. Tenham como exemplo de quê? Exemplo de sofrimento, exemplo de como sofrer. Afinal, nessa era onde aguardamos pacientemente a manifestação completa do Senhor, por decretarmos o seu senhorio, seremos perseguidos. Mas fiquem tranquilos, para aqueles irmãos em especial, essa perseguição era física. Não era só a nível das ideias, como ainda é até hoje, mas era também física. Mas fiquem tranquilos, tomem como exemplo de sofrimento os profetas, exemplo de paciência os profetas. Gente, vocês já foram ver como os profetas morreram? Boa parte dos profetas tiveram mortes horríveis. Mas fiquem tranquilos, olha, nós consideramos felizes os que foram perseverantes. Nós consideramos bem-aventurados quem? Se tiveram uma vida de sucesso, que nunca foram perseguidos, que nunca sofreram, não. Bem-aventurados, felizes são os que foram perseverantes. Então aqui ele está retomando o que ele fala no capítulo 1. Tem depois muita alegria quando passares por muitas provações, porque é uma honra sofrer por Jesus, é uma honra perseverar por Jesus. Está tudo bem se eu tiver que sofrer e ser perseguido. Eu estou aguardando o Rei da Glória, eu estou aguardando um reino de justiça como nunca antes foi visto sobre a face da terra. Está tudo bem se eu for perseguido por isso, se eu sofrer por isso. E pode ser que a gente volte a ser perseguido mais claramente por isso. Então guardem no seu coração, está tudo bem. Felizes são os que são perseguidos em nome por serem servos, por serem filhos do Rei. Tudo vai acabar bem. Nós estamos preocupados com o reino que virá. Acima de tudo, Tiago 5,12. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Então aqui novamente Tiago está retomando o assunto da língua, só que agora é de uma forma um pouco diferente. Agora ele está dizendo: seja uma pessoa de palavra, não jure. Aqui ele está claramente refalando o que Jesus falou no Sermão da Montanha, uma frase quase idêntica.
Não jure nem pelas coisas do céu, nem pelas coisas da terra. Tem dois motivos, gente, muito claros para o que está sendo dito aqui. Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe me ensinou que jurar era pecado, por causa desses textos. Né? Em certa medida ela está certa. E aí a gente substituiu, ao invés de jurar, a gente dava a nossa palavra de si. Então a gente inventou um juramento light, assim, né? Mas o texto não é sobre o problema com o verbo jurar. O texto não é sobre um problema com o verbo jurar. A questão é que quem tem que ficar jurando é porque não tem palavra. Quem tem que ficar repetindo, eu dou a minha palavra, eu juro por isso, eu juro por aquilo. Primeiro que tudo que eu juro por não é meu, né? Eu juro pelo céu, não é meu? Eu juro pela vida do meu filho. Meu Deus do céu, é do Senhor, também não é meu. Então começa por aí, mas quem tem que ficar jurando o tempo todo é porque não tem palavra. Esse é o ponto do texto. Não é que eu arrume uma outra forma de jurar, onde eu não use o verbo jurar, mas sim que eu me torne uma pessoa de palavra, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Porque se as pessoas sabem que quando eu falo sim, eu quero dizer sim, e quando eu falo não, eu quero dizer não, elas não vão perguntar, mas você promete? Não, promete aqui. Promete que não conta para ninguém. Se tem que pedir promessa. Enfim, sejam pessoas de palavra. O povo do rei é um povo confiável, é um povo cuja palavra pode ser confiada, é um povo que não está mentindo por aí. Por isso não precisa ficar jurando. A língua está controlada, lembra? A língua está controlada. Tiago 5, 14 a 18. E é legal porque a gente fez isso hoje. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. E aqui nós entramos na parte mais sobrenatural da existência do povo do rei, como povo que antecipa a nova criação. Se somos esse povo, a nova criação já está no nosso meio, assim como Jesus falou, né? Se eu oro e expulso demônios, é porque o reino de Deus está entre vocês. Então, quando o reino está no nosso meio, Deus, o próprio Deus está no nosso meio, numa forma que antes ele só estava no templo. Antes ele se limitava ao tabernáculo, antes ele se limitava ao templo. Mas agora nós somos o templo, então o próprio Deus, a sua presença, ela está no nosso meio. Então sim, coisas sobrenaturais acontecem. E essa era futura, é uma era onde não haverá doença, como não havia antes da queda. É uma era onde não haverá sofrimento e nem perseguição, como existem hoje em dia. O que a gente faz então? Embora a gente seja orientado a suportar com paciência o sofrimento e a perseguição, mas o que a gente faz? A gente ora. A gente ora. E sempre que a gente ora, coisas sobrenaturais acontecem. Nem sempre é o que a gente gostaria. Às vezes Deus fala, continue suportando com paciência e perseverança. Mas às vezes Ele cura. Às vezes Ele remove uma perseguição. Então nós podemos orar. Nós vamos orar. Enfermidades são curadas quando nós oramos. O texto aqui fala de ungir com óleo, é um texto que às vezes é um pouco insosso, né? É o único texto do Novo Testamento que fala sobre unção com óleo. Há quem pense que seja talvez um óleo medicinal, mas eu não quero focar nisso aqui. Eu quero focar no fato de que ore pelo enfermo.
e o Senhor o levantará. Então, quando a igreja para fazer como nós fizemos aqui, com o Senhor, quando a igreja para fazer o que nós fizemos aqui, e orar pelos enfermos, o Senhor se move, e muitas vezes a nova criação invade o tempo presente e uma cura acontece. Muitas vezes o reino vindouro invade o tempo presente e uma perseguição acaba imediatamente, uma cura acontece. Mas quando não acontece, ainda assim, coisas incríveis acontecem. Sabe por quê? Pecados são perdoados. Pecados são perdoados. Se ele tiver pecados, o texto fala: a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, eles serão perdoados. Quer algo mais sobrenatural que isso? O que é mais sobrenatural? Pecados serem perdoados ou alguém se levantar de uma enfermidade? O câncer do pecado é a pior doença. O câncer do pecado é a doença que está nos causando morte eterna, separação de Deus, separação da fonte da vida. E é isso que, em primeira instância, Deus está tratando. Deus está mais preocupado em nos curar da doença do pecado do que das nossas doenças físicas que eventualmente nos acometem. Muitas vezes ele pode até usar uma doença física para nos ajudar a ser curados da doença do pecado. Deus sempre cura, ele nem sempre sara, mas Deus sempre cura. Salvação. O que acontece quando a igreja ora? Pecados são perdoados, pessoas são salvas. Que é algo mais sobrenatural que isso? É claro que a gente deseja ver a era vindoura invadindo a era presente e algo incrível acontecer, mas a gente precisa ter no nosso coração que o invisível é ainda mais incrível. Pessoas são curadas dos seus pecados, não só perdoadas. No próximo versículo, pessoas são curadas dos seus pecados quando os irmãos oram uns pelos outros, quando esses pecados são confessados e os irmãos oram uns pelos outros e se ajudam e se edificam mutuamente. Não só pecados são perdoados, mas pessoas são curadas dos seus pecados, tornam capazes de não repetir aquele pecado que vem repetindo, às vezes há anos, mas a partir da confissão aos irmãos, da oração mútua, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Que é algo mais sobrenatural que isso? Gente se transformando em gente que parece mais com Jesus. Vou repetir, que é algo mais sobrenatural que isso? Gente se transformando em gente que parece mais com Jesus. Se tem um meio que você não precisa ter medo de admitir os seus pecados, é o meio cristão, ok? Se tem um meio que você não precisa ter medo de admitir os seus pecados, é em meio ao povo do rei. Ah, mas cristão é tudo fofoqueiro. E se for? Você está mais preocupado com o quê? Com a sua reputação ou com ser curado? O que te preocupa mais? Claro que você vai confessar com gente que você pode confiar, né? Claro que você vai preferir gente madura. Mas e se vazar? Você está mais preocupado com o quê? Com a sua reputação? Ou com ser curado do câncer do pecado que está matando você e sua família? Porque, honestamente, se o nosso medo, a gente sabe que tem cura disponível para aqueles problemas que nós não estamos conseguindo lidar, que estão matando, porque o pecado ele vai nos matando e vai matando as pessoas ao nosso redor. E a gente sabe que tem cura para isso, e a gente vai evitar porque a gente está preocupado com a nossa reputação, com o que vão pensar de nós. Será que a gente prefere continuar fazendo mal a si mesmo e ao próximo para manter a reputação? Não, quando nós confessamos o nosso pecado, nós seremos curados. Vamos orar uns pelos outros.
E essa oração vem com poder sobrenatural. E pecados são perdoados e pecados são curados. Ele fala de Elias, né? Milagres acontecem, a chuva para, pessoas são transformadas. Isso são coisas comuns em meio ao povo do rei. Isso são coisas comuns em meio ao povo do rei. Não podemos nos esquecer do poder da oração. Em especial, da oração uns pelos outros. Versículo 19. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Aqui eu me lembro imediatamente de Pedro dizendo que o amor cobre uma multidão de pecados. Como uma pessoa que ama se comporta? Se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, alguém teve que, com amor não fingido no coração, ter coragem de ir até aquela pessoa que está desviando da verdade e trazê-la de volta. O amor não fingido vai nos encorajar a ir e buscar os desviados. Ele está falando de desvio aqui. O amor não fingido vai nos encorajar a buscar aqueles que estão se desviando da verdade e não a zombá-los. Não a transformá-los em motivo de chacota, nas nossas piadinhas internas, mas sim a buscar por eles, tentar trazê-los ao caminho da verdade, cobrindo assim, salvando. É claro que quem salva é Jesus, mas é uma linguagem aqui para a gente ver a importância do que a gente está fazendo quando a gente tenta trazer alguém de volta a Jesus, salvando a alma dele e cobrindo uma multidão de pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. Estamos terminando. Do começo ao fim da carta, Tiago está falando de uma existência cristã madura, uma existência de amor na prática. E agora, em especial nesse capítulo, ele traz esse elemento da volta do Senhor. Uma existência de amor na prática, sabendo que aquele que nos ensinou o que é o amor, a partir da sua vida, a partir do seu sacrifício, nosso Rei Jesus, ele irá voltar e tornará esse padrão de vida o padrão e não a exceção. Você crê nisso? Porque às vezes a gente abre mão da crença escatológica, da crença no futuro. Aquele que nos ensinou o que é amor um dia irá voltar, e esse padrão de comportamento que a gente está, nossa, que maravilha, deve ser difícil viver isso, mas se fosse, seria maravilhoso. Será o padrão da nova criação. E o nosso coração tem que ser guardado, então, aguardando pacientemente, vivendo essa existência cristã madura, e assim a comunidade do Rei, a comunidade que aguarda a sua vinda, ela antecipa a sua vida, mostrando ao mundo como ela é. Ela apressa a sua vinda. Como Pedro fala, nós podemos apressar o dia do Senhor, quando nós estamos fazendo o que Ele nos mandou fazer. Porque todos aqueles que Deus quer que sejam alcançados, estão sendo alcançados a partir do nosso compromisso com o amor, a partir do nosso compromisso com a verdade. Os perdidos estão sendo alcançados, e assim a gente apressa a vinda do Senhor. A comunidade do Rei cresce enquanto aguarda, antecipa e apressa a vinda do Senhor. Esse é o nosso desafio. E qual que é o nosso compromisso? Quão importante é que nós escutemos esse ensino a respeito da vida cristã madura, que nós aprendemos em toda a carta de Tiago. Quão importante é que a gente assimile isso. Quão importante é que nós nos tornemos pessoas maduras. A salvação do próximo, às vezes, está dependendo disso, porque ele vai ver Cristo em você. A salvação de famílias disfuncionais que estão prestes
a se desmontar, causando estragos geracionais imensos, dependem às vezes de Cristo ser visto na sua família. Quão importante é isso? A gente sabe que o Senhor é soberano, a gente sabe que Ele vai fazer, mas Ele está nos chamando a fazer com Ele. E Paulo vai dizer lá em Romanos que é como se a criação gemesse. A criação está aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos maduros de Deus. A importância da gente ouvir esse ensino é que a gente esteja compromissado com o Espírito Santo a nos tornar a resposta a esse anseio de toda a criação. Pessoas maduras, pessoas onde Cristo possa ser visto, aonde quer que formos. Pecadores serão salvos, multidões de pecados serão perdoadas. Vamos orar por isso? Pai Santo, nós mais uma vez queremos responder a Sua palavra com o coração submisso. Pai, nós sabemos que sozinhos nós não faremos nada disso. Nós sabemos que éramos incapazes disso, mas o Senhor nos deu o Consolador. O Senhor nos deu o Espírito que nos guia a uma vida como a de Jesus. O Senhor nos deu a solução para a nossa existência fragmentada no pecado. O Espírito Santo que nos cola e nos dá de novo uma vida íntegra em comunhão perfeita com o Senhor, reconciliando contigo o mundo. É isso que nós queremos viver como comunidade, Pai. É isso que nós queremos viver como indivíduos. Senhor, é isso que nós estamos ainda tão distante de viver como gostaríamos. Receba o nosso arrependimento e nos enche do Teu Santo Espírito. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Não perdi a gravação. Eu gravei aqui também. Você gravou?